eu sou o Eduardo e quero conversar um pouco com vocês sobre o cilindro e o pistão da moto. O pistão é a peça que recebe toda a energia da queima do combustível. A pressão gerada com a queima do combustível empurra o pistão para baixo através da camisa do cilindro. Essa camisa ela é feita normalmente de ferro fundido e o pistão é feito de alumínio. O pistão ele trabalha aqui dentro da camisa com uma folga muito pequena, muito apertada e em uma velocidade muito alta, né? Ele faz um esforço muito grande aqui dentro. Se falta óleo no motor, se falta lubrificante, se entra alguma sujeira, algum grão de areia, alguma poeira pela admissão, ou até mesmo se o óleo que lubrifica esse conjunto está contaminado com alguma sujeira, alguma limalha, no motor todo, a primeira peça que vai sofrer com qualquer coisa errada é o conjunto de cilindro e pistão. Sempre que se fala em motor, em moto, a primeira coisa que vem à cabeça é qual que é a cilindrada dessa moto ou desse motor, né? Essa cilindrada ela é calculada a partir do diâmetro do pistão e o seu curso, o seu percurso de movimento, o seu deslocamento. Com essas duas medidas, com um cálculo simples, podemos calcular a cilindrada desse nosso motor. Então vamos lá ver como é que a gente faz esse cálculo. Esse aqui é o cálculo da cilindrada. É um cálculo bastante simples, onde cilindrada é igual ao diâmetro ao quadrado, ou diâmetro vezes diâmetro vezes o curso vezes a constante π dividido por 4.000. Então, substituindo aqui os dados do nosso motor na fórmula, temos 57,3 vezes 57,3 vezes 57,8 vezes 3,1416. Ou seja, diâmetro vezes curso vezes π dividido por 4.000. Então, para fazer essa fórmula da maneira correta, primeiramente a gente vai fazer esse cálculo aqui de cima. Fazendo esse cálculo, a gente chega nesse número aqui, 596.194,5073. Depois desse número calculado, a gente divide ele por 4.000. Se colocarmos direto 4.000 aqui atrás, vai dar erro na nossa fórmula, né? Então, primeiro calculamos a linha superior, depois dividimos o resultado por 4.000. E o nosso resultado do nosso motor será 149,4 cilindradas, que é justamente o que marca aqui no pé do cilindro. Agora que já vimos o cálculo da cilindrada desse motor, vocês viram que é bastante fácil de fazer. Agora tem um outro cálculo bastante simples, muito útil em preparações de motor, que é o cálculo da velocidade média que esse pistão trabalha aqui dentro do cilindro. Esse cálculo de velocidade média do pistão é muito importante, pois ele tem um certo limite. Se passar desse limite, ele começa a romper a película de óleo que fica entre o cilindro e pistão e começa a acontecer um desgaste prematuro muito rapidamente. Para esse cálculo, novamente, iremos usar o exemplo da nossa CG 150. Para esse cálculo, a gente vai usar o curso do pistão, que no nosso caso é 57,8 milímetros, e vamos usar o limite de RPM desse motor. Aqui vamos supor que a RPM limite seja 9.500. Velocidade média do pistão é igual ao curso vezes a RPM dividido por 30.000. Novamente, substituindo aqui os valores, temos 57,8 vezes 9.500 dividido por 30.000. Como na fórmula anterior, novamente vamos fazer primeiro esse cálculo, que dá 549.100 dividido por 30.000. Nos dará um valor de 18,30 metros por segundo. Então, como vimos no nosso cálculo, nesse nosso exemplo, a velocidade média do pistão deu um pouquinho mais de 18 metros por segundo. Existe também o cálculo da velocidade máxima desse pistão
Nesse caso aqui vai dar quase 30 metros por segundo, mas esse cálculo ele não é tão importante. A velocidade média do pistão, para vocês aí que gostam de fazer uma preparação ou tem curiosidade, a velocidade média ela não deve passar de 20 metros por segundo. A partir do momento que ela passa de 20 metros por segundo, começa a se romper o filme de óleo que fica entre a camisa e o pistão. E então começa a acontecer o desgaste. Suponhamos que a 6.000 RPMs você terá 6.000 rotações por minuto. Ou seja, a cada segundo tem 100 rotações no virabrequim da moto. A cada 1 segundo o pistão fará 100 movimentos para cima e para baixo dentro do cilindro. É muita coisa, galera. É uma velocidade que isso trabalha que não se consegue ver, talvez nem se consegue imaginar direito. Então imagina se cair alguma sujeirinha aqui dentro, alguma contaminação ou uma falta de lubrificante, o estrago que isso não faz aqui dentro com toda essa velocidade, né? Então sempre usem um óleo de boa qualidade. Sempre verifiquem o filtro de ar da sua moto. Muita gente troca o óleo com uma quilometragem muito baixa, mas se esquece do filtro de ar, né? E quando entra uma sujeira, pela admissão que essa sujeira que passou pelo filtro de ar, ela vai causar um estrago muito grande aqui no seu kit cilindro. Então não adianta eu montar um kit de ótima qualidade igual esse aqui, da Magnetron, e não cuidar lá do meu filtro de ar. Sempre que fazer um motor, sempre que eu troco um kit cilindro, eu tiro toda a caixa do filtro de ar fora, faço uma limpeza interna nela, deixo tudo zerado 100%, para evitar ao máximo que entre sujeira aqui e cause um desgaste prematuro no meu conjunto, no meu kit. Outro fator que vai influenciar bastante na durabilidade do nosso motor, do nosso kit, é a folga que fica entre o pistão e a camisa. Essa folga é uma folga muito pequena e quem determina essa folga é o fabricante do motor. Essa folga tem a ver com a dilatação do pistão e da camisa. O pistão, por ele ser de alumínio, ele vai dilatar mais que a camisa, que é de ferro fundido. Nesse nosso caso aqui, da Titan 150, o manual de serviço da nossa moto, ele diz que essa folga padrão é de 5 milésimos a 3 centésimos e o limite da folga é 9 centésimos, ou seja, é uma folga muito pequena. Quanto menor a folga de montagem do nosso cilindro, maior são os cuidados que a gente tem que ter no início, pois ele vai requerer um período de amaciamento. O que acontece? Aqui dentro ele tem uma certa rugosidade. E essa rugosidade ele precisa ter por causa da lubrificação, né? Mas no início do funcionamento, essa rugosidade ela gasta um pouquinho, o pistão vai se ajeitando, vai trabalhando, vai tendo um desgaste, até tudo estar ali ajustado, trabalhando perfeitamente. Esse é o período de amaciamento. Então, quanto menor essa folga, maior tem que ser o cuidado. Se vocês forem montar um motor de um motoboy ou alguma coisa assim, que ele já vai sair moendo a moto, vou dar uma dica interessante para vocês. Peguem aqui o cilindro, peguem uma lixa de gramatura 1200 com água e sabão, detergente, passa aqui dentro do cilindro. Pode passar bem, passa dos dois lados, em cima, embaixo, todo em volta. Isso já vai quebrar um pouquinho a rugosidade desse cilindro e já é um amaciamento que vocês estão fazendo. Vou mostrar mais ou menos como que isso funciona. Se pegarmos a parte interna desse cilindro e fizermos uma análise nele com o rugosímetro ou olhar no microscópio, a gente vai ver que essa superfície ela não é lisa, ela é mais ou menos assim, cheio de picos e vales. Ele precisa ter essa rugosidade, pois dentro desses vales acumula um óleo que vai fazer a lubrificação do conjunto. No período de amaciamento, o que acontece? O pistão e os anéis vão raspando nessa parede, eles vão fazer isso aqui. Eles vão cortar fora
todos os picos dessa nossa rugosidade, fazendo com que ela fique menor. E isso é o que acontece quando a gente pega ali no cilindro, ó, uma lixinha 1200 e passa ali já. Nesse momento a gente já vai eliminar grande parte desses picos e vai fazer com que o pistão já trabalhe mais de boa ali, que já fique meio amaciado antes de montar esse conjunto. Agora, para finalizarmos o nosso vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre os anéis de segmento ou os anéis de pistão. No meu kit da Magnetron, os anéis já vêm separados, mostrando aqui o primeiro, o segundo e o terceiro. Mas caso vocês forem usar algum kit que não vem separado tão legal, tão bonito dessa maneira, eu vou mostrar para vocês como identificar os anéis. Vejam só, o primeiro anel, o superior, ele é o anel mais claro. Muitas vezes, ou até normalmente, ele tem um chanfro aqui na parte de dentro. E o segundo anel, ele é mais escuro, todo preto. Na hora da montagem, precisam se atentar que ele tem lado. Sempre no lado de cima ele tem uma marcação. Vejam só, aqui tem a marca da Magnetron e aqui me indica que é a medida standard. Então esse lado eu vou montar para cima. No meu segundo anel também tenho a mesma marcação, esse lado também vai para cima. Nos meus conjuntos, no meu conjunto de anéis de óleo, não tem lado. Esses anéis são mais fininhos que os outros superiores e esse aqui não tem lado. Então na hora da montagem agora você não terá dúvida nenhuma. Os anéis eles devem ser montados mais ou menos a 120 graus das pontas. Vejam só, mais ou menos assim, ó, se um fica para lá, um fica para cá, e esses três aqui a gente distribui ele aqui no outro lado, ó. Um aqui e um pouquinho mais para cá e o outro um pouco mais para cá, mais ou menos assim. Não tem muito segredo também, isso aqui não é algo que deve ser extremamente preciso. A única importância é que eles não devem ficar alinhados de forma alguma, né? Mas o correto é por uma divisão de mais ou menos 120 graus para cada anel. Então é isso, galera, espero que tenham gostado desse vídeo com bastante informação e algumas curiosidades. Curte aí, manda para o seu amigo, compartilha com a galera e se inscreve no canal. Até a próxima, valeu!